Bem, eu vou conversar agora com a fisioterapeuta Natália Silva. Nós estamos em pleno veraneio e problemas físicos têm acontecido bastante. Oi, Natália, tudo bem com você? Olá, tudo bem, Mauro? Como vai? Tudo tranquilo. Natália, nós estamos no meio do veraneio. Muita gente se exercitando sem ter a necessária base. Isso tem causado muitos problemas. Qual é a sua recomendação? De fato, né? As pessoas normalmente não se preparam com o tempo necessário de antecedência, e aí acaba que chega nessa época, quer todo mundo virar atleta, quer todo mundo fazer todas as modalidades possíveis de esportes e ginásticas e tudo mais. Então, o ideal é que pelo menos você comece a se preparar para um estímulo novo de exercícios com 3 meses de antecedência, porque daí a gente não tem o risco de grandes lesões e o seu corpo vai estar pelo menos acostumado com a técnica do novo exercício, da nova modalidade. E Então, o risco de lesão diminui muito. os grandes problemas continuam joelho, cotovelo e ombro, né? E lombar também, né? Eu acrescentaria também a lombar, porque as hérnias de disco, eu acho que talvez em função do grande tempo sentado, né, com esse período de pandemia, que ainda estamos ainda num período, então muita gente tem reclamado também da dor nas costas, né? Então, pensando em exercício físico, de fato, joelhos são campeões, ombros, mas a coluna também está aí sempre, a todo momento, chegando no consultório. E nessa época a coluna é muito solicitada para carregar bagagens, peso excessivo. Exato, exatamente. Dependendo da viagem que se vai fazer, são horas de um voo, carregando sacolas enormes, tendo que subir, às vezes não despacha a bagagem, aí tem que fazer aquele movimento de levantar essa bagagem dentro do bagageiro do avião, e para um corpo que não está preparado, né? Então, de fato, a bagagem, por mais que sejam apenas os 10 quilos, mas pensando num corpo destreinado, que não tem um costume de fazer o exercício, realmente a possibilidade de lesão é muito grande. Então, o que a Com gente sugere alimentação sempre? exagerada, com álcool exagerado, a coisa É, complica mais. tudo, né? Nas férias a gente se liberta, né? Eu digo que os pacientes se liberam, esquecem tudo, até as dores, e voltam em agosto lembrando de todos os detalhes. Então, o que a gente normalmente sugere, né? Que você vai viajar, então, durante um voo, por exemplo, ou uma viagem de carro, que você faça pausas. Então, no máximo, a sua viagem vai durar 2 horas, e aí você levanta, anda um pouquinho, faz um alongamento, enfim, faz algum movimento no seu corpo para te sair daquele ponto estático. Ah, vou carregar uma bagagem, vou subir essa bagageira do avião. Então, ao invés de eu simplesmente puxar com a força dos meus braços e tentar colocar em cima, então eu aciono meus músculos do abdômen, eu dobro um pouquinho os meus joelhos. Então, existem estratégias para a gente tentar evitar o travamento da coluna ou uma dor desnecessária para esse período. O que é E a travamento da alimentação. coluna? O que é travamento da Ah, coluna? então, o travamento na coluna É é hérnia de aquele disco, famoso. provocado pela hérnia de disco, né? Então, não necessariamente, tá? Então, pensando, por exemplo, num movimento, o mais comum do travamento é aquele movimento que não envolve necessariamente sobrecarga, tá? Então, a gente tem muito, por exemplo, inclusive aconteceu esses dias com o Wesley Safadão, cantor, que ficou travado porque ele foi pegar um balde de água. Então, era uma coisa relativamente leve, que não tinha tanta sobrecarga assim. Então, muito comumente, os pacientes travam a coluna exatamente em movimentos de flexão de tronco, ou seja, debruçar o corpo para frente, né? E são, às vezes, movimentos pequenos, como me abaixei para calçar meu sapato, ou me abaixei para pegar algo que caiu no chão. Então, esse travamento aconteceu. Não necessariamente é causado por uma hernia de disco, ou pode ser por um desgaste, né? Um movimento mal realizado entre as vértebras, que a gente, por ter vértebras empilhadas, o ideal seria que essas vértebras fossem segmentadas, né? Então, o movimento acontecesse ossinho por ossinho.
E aí, quando acontece um travamento, significa que a gente não houve não foi possível ter essa mecânica natural. Então, esse travamento de fato pode acontecer. E pode ser, de fato, uma hérnia de disco causada por um desgaste traumático, por exemplo, tá? Uma queda, enfim, algum exercício mal realizado. A demanda aumenta nesse período? De dor na coluna, você Sim, a diz? demanda de paciente com todos esses problemas? Então, eu diria que eles esperam para agosto, né? Então, ninguém quer passar Em as julho férias não dói nada, né? sentindo... Não, ninguém lembra das dores em julho. Então, a gente faz de tudo para orientar esse paciente até junho, porque julho ele não vai lembrar das dores, ele aproveita as férias e tudo mais, e aí em agosto ele volta, talvez um pouco pior do que ele saiu. Pois é isso que eu ia lhe Mas perguntar. essa demanda realmente... A postergação de um tratamento especializado deve agravar a situação, né? Sim, sim. A dor, o corpo da gente ele é inteligente, tá? Então, a dor é um sinal de que algo não está bem. Então, quando a gente sente dor, seja lá em que parte for, seja na parte osteomuscular, seja na parte visceral, enfim, sempre que existe dor, existe alguma coisa em desajuste que precisa ser ajustado. No caso, por exemplo, da nossa área da fisioterapia, traumato-ortopédica, se eu tenho um paciente que tem dor, significa que antes dele ter dor, ele teve alteração de função daquela região. Então, por exemplo, uma dor no joelho. Então, a dor no joelho dele vai aparecer não necessariamente porque ele tem uma lesão no joelho, mas é porque ele está adaptando o corpo dele para usar aquele joelho de uma forma diferente. Então, imagina, você adaptar o seu corpo por uma semana é uma coisa. Você adaptar o seu corpo por anos é outra completamente diferente. Então, a abordagem fisioterapêutica também muda, porque a cronicidade daquela lesão mudou. Então, o ideal é, ao primeiro sinal de dor, busque logo o tratamento. Não espere, porque o que poderia ser realizado em uma sessão, 5 sessões, passa para 10. Então, você vai ter um investimento maior de tempo, de questão financeira também, e de paciência, porque fisioterapia é paciência também. Então, você acaba gerando um conflito interno, porque acha chato, porque né, é complicado de fazer por causa do horário. Então, existe uma série de fatores que dificultam depois se ficar mais crônico. Natália, Então, o ideal é aquela corpo de famosa volta. dor de academia, você Sim. também pode dizer que seja algo preocupante? Tá, então vamos identificar primeiro o que é a dor de academia, tá? Existe naturalmente, quando você treina, por exemplo, um estilo da musculação voltado para um treino de força, quando a gente faz um treino voltado para força, a gente cria no músculo pequenas inflamações, pequenas lesões. Então, se eu estou provocando naquele músculo pequenas lesões para que ele se reconstitua e cresça em volume e desenvolva mais fibras musculares, é normal ter um resquício doloroso. Só que o que a gente tem que caracterizar como o que é positivo e o que não é? Se eu estou pensando numa dor pós-treino, eu tenho que ter julgado lá no meu treino a forma de determinar as cargas desse meu exercício, tá? Então, normalmente, os nossos colegas da educação física trabalham com uma carga não é máxima, uma carga que não é máxima, tá? Então, se eu estou fazendo um novo treino, eu estou estipulando as cargas desse meu treino, eu nunca vou jogar na minha carga máxima, eu vou jogar numa carga moderada, submáxima, para justamente pensar nesse dor pós-treino. E aí, o que acontece? Essa dor, normalmente, ela acontece em torno de 24 horas depois do meu treino, e ela dura até no máximo 24 horas, 48. Se essa dor foi superior a isso, é um ponto de alerta. Isso significa, num primeiro momento, que você ultrapassou o seu limite, o que não é bom, porque se você ultrapassa o limite do suportável da sua carga muscular, você sobrecarrega suas articulações, seus tendões, seus ligamentos, então você fica mais vulnerável e mais suscetível a se machucar com muita facilidade. E segundo, significa que pode ter sido uma má execução do movimento. Então, a gente põe as duas possibilidades. Dor além do tempo necessário pós-treino pode sugerir, sim, que você exagerou na carga ou foi mal executado o movimento. Então, por isso, procurar um profissional
que oriente, que lhe assista com a devida atenção é muito importante. Todo mundo quer ganhar logo massa muscular rapidamente, né? Tanto que as academias lotam justamente nas vésperas das férias, o pessoal pensa que um mês resolve tudo. O que é que você me fala de anabolizantes muito usados nas academias? A minha visão muito pessoal sobre isso é de que não há indicação desde que você não vá usar anabolizante com um fundamento, por exemplo, atlético, de treinamento. Então, se você não trabalha com seu corpo para competição, tenha paciência. O resultado vai vir se você se alimentar bem, se você dormir bem e se você treinar de uma forma inteligente, tá? Então, esse resultado ele vem. Algumas pessoas têm mais facilidades? Sim, porque tem um organismo que responde mais, por exemplo, à hipertrofia. Mas, de uma forma geral, o músculo, o corpo da gente, ele é treinável. Então, não tem por que não obter resultados. Tá? Então, se você estiver fazendo tudo direitinho dentro de alimentação, qualidade do sono e treinamento em si, a resposta vai vir. Então, o uso de anabolizante já deixa de ser necessário. A questão toda é que as pessoas querem o milagre, né? Querem a antecipação dos resultados sem ter paciência para alcançá-los. Então, aí entram o uso de anabolizantes, os hormônios. Então, é um pouco complicado pensando no fisiológico tradicional, básico, né? A gente, teoricamente, não precisaria desses estimuladores para desenvolver se você tivesse a paciência e o tempo disponível para isso. O que é que você me diz da importância do alongamento até chegar na prática do Pilates, por exemplo? Tá, então vamos só desmistificar de que Pilates e alongamento são sinônimos. Primeiro, o alongamento é uma das técnicas que tanto a educação física, quanto a fisioterapia, quanto outras modalidades profissionais do movimento trabalham no intuito de flexibilizar tecidos, ok? Então, pensando nisso, o que eu tenho que pensar como um treinamento ideal? Eu tenho que pensar que eu preciso primeiro dar um comando para o meu corpo de que eu vou começar um movimento, tá? Começar um exercício. Então, eu tenho que dizer, corpo, acorda, porque a gente vai começar a um treino de força, de resistência, ou o que for, tá? Então, num primeiro momento, exercícios de mobilidade são muito bem-vindos, tá? E dentre as modalidades que a gente tem na fisioterapia, existem várias. O Pilates é uma delas, tá? É uma das técnicas que a fisioterapia utiliza, mas não é uma fisioterapia. O Pilates não é a mesma coisa que a fisioterapia, são modalidades diferentes. O que acontece é que o fisioterapeuta usa da arma, do artifício do método Pilates para tratar os seus pacientes ou melhorar a performance. Como também Então, usa do método RPG, né? exato. É uma técnica de utilização para a melhoria do seu paciente, tá? Não é sinônimo de fisioterapia. Então, quando eu penso em uma escalada num treinamento, eu preciso mobilizar os meus tecidos, ou seja, eu preciso dizer para as minhas articulações se lubrifiquem, melhorem o movimento intraarticular, para que eu possa movimentar grandes movimentos, tá? Então, eu começo sempre dando o start de dentro para fora do meu corpo. Então, para eu chegar, por exemplo, num treino de força, o ideal seria eu ter feito uma mobilização antes, movimentos de mobilidade para liberar essas articulações. Em seguida, um aquecimento, que pode ser usado um artifício aeróbico, que comumente a gente vê, né? Uma bicicleta, um elíptico, uma esteira, enfim. Ou simplesmente o próprio exercício que vai ser realizado sem carga. Isso também serve como um aquecimento. Em seguida, eu coloco a carga proposta, faço o treinamento. No final do treinamento, eu posso finalizar com o que a gente chama de alongamento, de liberação miofascial, que é como se fosse uma espécie de massageamento daquela região que foi treinada. E, por último, eu finalizo com um alongamento estático, que é o alongamento que a gente conhece. Então, assim, eu consigo mostrar para o meu corpo que ele vai iniciar um treinamento, faço um platô de estímulo durante o treinamento e depois eu desacelero esse treinamento trabalhando a finalização. Então, é uma curva sempre.
né? Eu não posso simplesmente, do nada, acordar e dizer, vamos, começa agora. Não, porque aí você fica mais vulnerável. E você sugere a união dessas práticas? De repente, fazer o Pilates e a musculação? Isso depende muito do objetivo do seu cliente, né? No meu caso, do meu paciente. Então, isso vai variar muito. Então, por exemplo, eu particularmente, pessoalmente, eu faço de tudo um pouco. Eu digo sempre que quanto mais diversidade de modalidades você fizer, é melhor, porque você tem mais estímulos no seu corpo. Então, por exemplo, o estímulo que a musculação dá é um específico. O estímulo que o Pilates dá é outro completamente diferente. O estímulo que o CrossFit dá é outro diferente. O estímulo que a natação dá é outro. Então, imaginem um corpo que tem vários estímulos diferentes. Então, ele vai ser muito mais propenso a se defender de mudança de direção no dia a dia, de carregamento de peso, de arrumar a casa, de se abaixar. Então, quanto mais estímulos ele tiver, melhor. Agora, se eu for pensar num paciente, o que eu vou indicar para ele? Isso vai depender do tipo de lesão que ele me traz. Se ele tem um tipo de lesão que naturalmente ele já faz uma grande sobrecarga articular, que ele já faz grandes movimentos limitados, eu tenho que fazer com que ele, inicialmente, comece por técnicas que façam ele ganhar amplitude de movimento. Então, no caso dele, eu já escolheria mais o quê? Um exercício dentro d'água, que tem baixo impacto, um exercício do Pilates, que tem menor impacto porque trabalha com molas. E aí, à medida que ele vai evoluindo, aí eu vou acrescentando outras técnicas que incentivem um pouco mais de sobrecarga. Então, tudo é um trabalho de etapas. Você falou em CrossFit, isso está na moda, esses boxes de CrossFit. Você tem sentido aumento de demanda no consultório de egressos do CrossFit de forma errada, que executam de forma errada? Bom, eu acho que o grande boom do CrossFit, ele foi um pouco anterior à pandemia, né? Então a gente tinha a grande modinha do CrossFit. E eu acho que atualmente o CrossFit já está instalado, né? Então ele já deixou de ser a modinha e passou a ser mais uma Uma modalidade de modalidade. treinamento. Exato. Então, assim, o que eu percebo? Eu vou dizer porque eu pratico o CrossFit, tá? Eu sou uma fisioterapeuta que pratica CrossFit e todo mundo fica meio assustado. Mas por quê? Porque a técnica em si do CrossFit, ela é muito interessante. Só que o que acontece? Assim como em qualquer outra modalidade, Há o que exageros. acontece? Exato. Os exageros são os grandes vilões. Então, como ele é originalmente uma metodologia que estimula a competitividade, então isso, por natureza, desenvolve na gente, enquanto ser humano, a vontade de querer sempre um pouquinho mais. E aí é nesse momento que a gente corre o risco de se machucar por estar abusando do que o corpo está preparado naquele momento. Então, o que a gente normalmente sugere no consultório? Não há problema nenhum de você praticar o CrossFit, assim como não há problema nenhum de você praticar modalidade nenhuma, desde que você se adapte àquela modalidade, e não o contrário. Então, não é porque o professor está passando uma sequência de 20 exercícios que você vai fazer os 20 exercícios. Você vai fazer o que o seu corpo permitir ser realizado com qualidade. Então, a gente precisa só trocar a mentalidade de que quantidade significa resultado. E não. O que significa resultado é movimento bem executado, é qualidade. E aí você minimiza muito o risco de lesão, aquela dor muito prolongada pós-treino, uma vontade de não treinar no dia seguinte porque tudo dói. Então, isso tudo parte de um controle de bom senso. Nada mais é do que um bom senso. E outra, procurar um bom profissional. A gente tem hoje em Belém vários, por exemplo, no país inteiro, milhões de boxes de CrossFit. Existem boxes extremamente sérios, com professores com boa formação, e existem boxes que a gente não pode falar o mesmo. Então, até na escolha do lugar que você vai praticar o CrossFit,
é importante você ter checado um pouquinho. Converse com as pessoas que praticam naquele cross. Procure saber se as pessoas se machucam. E se quem se machucou porque não ouviu o professor ou porque o professor não estava dando bola mesmo. Então, isso também é importante. É igual procurar um personal, né? Você normalmente procura um personal da musculação porque você parte do princípio que você vai ter mais atenção. Então, isso serve para qualquer modalidade. Fisioterapeuta Natália Silva, muito obrigado por essa consulta pública, muito obrigado por essas informações e pela entrevista. Boa noite Eu que para agradeço. você. Até logo. Boa noite.